Olá, muito bem. Então vamos fazer alguns exercícios aqui de dimensionamento de eletrodutos e de condutores, desculpa, eletrodutos, tá? Então vamos pegar aqui de exemplo o exercício da lista um aqui da lista, tá? Então, o que o exercício da lista menciona? Olha, observe, né, a figura 3 que já vai estar aqui no próximo slide, a gente já discute ela aqui, tá? E dele menciona que o número de mostrado, né, na planta identifica os circuitos, e dele menciona, né, olha, considera que o condutor de proteção é compartilhado entre esses circuitos, né, e que todos os circuitos são fase neutra, né? Então, baseado nisso aqui, realize os itens, tá? Desenhe a fiação, então, a representação, de acordo com essa legenda aqui abaixo. Beleza? Então vamos fazer esse item A primeiro aqui. A resposta está ao lado, mas eu vou fazer com vocês passo a passo. Então aqui eu tenho um quadro, tá? E que ele está alimentando quantos circuitos aqui? Vamos analisar. Tem o circuito 1, que é esses dois aqui de iluminação. Tem esse circuito 2 aqui, que é de iluminação também. Tem o circuito 5 dessas tomadas aqui, tem o circuito 4, que é essa das outras tomadas aqui, e tem o circuito 6 aqui, que é, por exemplo, aqui dessa tomada, provavelmente aqui de um chuveiro, né? Tem uma potência maior, que é de 5.000 watts, tá? Que é o circuito 6, tá? Lembrando, né? As tomadas que não indicam potência, elas são de 100 VA, e as que têm potência, né? Elas têm um valor diferente de 100 VA. Por exemplo, tomada do chuveiro aqui, desculpa, do banheiro, da pia do banheiro aqui em 600 VA, tá ok? Como é que eu faço a fiação, tá? Vocês fazem circuito a circuito, tá? Então, aqui, como é que a gente vai fazer essa representação? Vocês começam, então, por exemplo, pelo circuito do chuveiro. O circuito do chuveiro é um circuito de tomada simples, certo? Então, como é que eu desenho? Do quadro até a tomada, tá? No caso aqui não vai uma tomada, né? Lembrando, chuveiro, a conexão é direto, né? Nos terminais do chuveiro, né? Com os condutores, né? Através de conexões apropriadas para isso, né? Beleza? Então aqui vai do quadro, né, circuitos de cargas, né, ou de tomadas, o que que sai do quadro e vai até ele? Fase, neutro e proteção. Então tá aqui, ó, né, a fase, o neutro e a proteção. Como é que eu identifico o circuito aqui? Como circuito 6, tá? Aqui eu tenho um eletroduto só para ele, então esse daqui é fácil, tá ok? Agora vamos para outro que é mais simples também. Por exemplo, ó, circuito da tomada 5 aqui, tá? Qual é que funciona o circuito de tomada? Bem simples, ó, vai fase, neutro e proteção até a tomada. Então, sai do quadro, vem para essa tomada, vai até essa tomada, sai do quadro, vem até essa tomada. Então, se vocês olham aqui, ó, saiu do quadro aqui, ó, fase, neutro e proteção, circuito 5. Ele vai seguir aqui, ó, fase, neutro e proteção do 5. Chegou na primeira tomada, fase, neutro e proteção do 5. Seguiu aqui para outra tomada, fase, neutro e proteção. Aqui, dessa iluminação, eu tenho que seguir para cá com o quê? Fase, neutro e proteção. Beleza? Digamos assim, fiz o circuito 5. O que que eu faço também? No circuito 4 aqui, mesma coisa, ó. Vai sair do quadro, nesse eletroduto, fase, neutra e proteção do 4, vai vir fase, neutra e proteção para essa tomada, depois para essas duas tomadas, sempre, ó, fase, neutra e proteção do circuito 4, fase, neutra e proteção do circuito 4, assim por diante, tá? Aqui, ó, né? Vem para esse interruptor aqui, mas eu tenho duas tomadas do circuito 4, fase, neutra e proteção veio aqui, e aqui também fase, neutra e proteção, tá ok? Então, fiz a fiação dos circuitos de tomada, tá? Agora, iluminação, tá? Vamos começar aqui pelo do 2, que ele só tem um ponto aqui, é mais fácil, tá? Então, o que que vai sair aqui, né? Fase, neutro e proteção. Por que só está representada a proteção aqui junto do circuito 4? Porque foi mencionado que eu posso compartilhar, né, a proteção entre os dois circuitos, tá? Então, como o do 4 aqui a proteção já foi representada, o do 2 eu não preciso representar. Então, está vindo aqui só fase e neutro, tá? Por exemplo, se aqui eu tivesse só o circuito de iluminação,
poderia colocar fase, neutro e a proteção do circuito 2, tá? Como é que funciona o circuito de iluminação? A fase vai até o interruptor. Então, ó, a fase, ó, que é o risco completo, ela saiu do quadro, passou pela lâmpada e ó, aqui, ó, ela fase aqui, ó, ela desceu para o interruptor. Beleza. O que que acontece com o neutro? O neutro vai do quadro até a lâmpada. Então, ó, quadro, vem um neutro aqui até a lâmpada. Ele não segue, né? Só se eu tivesse outras lâmpadas, certo? O que que vem do interruptor para a lâmpada? O retorno. Então, aqui é a representação do retorno aqui, ó, do interruptor para a lâmpada. Beleza? Fechei o circuito 2. Agora venho aqui para o circuito 1, tá? Então, o circuito 1, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, fase neutro saindo aqui do 4. Tenho proteção também? Tenho proteção também. Só que o proteção está compartilhado junto com o circuito 5 aqui, tá? Condutor fase vai aonde? Vai até todos os interruptores, ó. Então, o fase veio até aqui, depois ele segue até esse interruptor. E aqui ele vai seguindo, ó. Fase está aqui, o fase do 1 está aqui, e o fase do 1 vem até esse outro interruptor aqui, tá? O que que volta dos interruptores para as lâmpadas? O retorno. Então, eu tenho um retorno desse interruptor para essa lâmpada, um retorno desse interruptor para essa lâmpada. Então, aqui, ó, cada interruptor tem um retorno para a lâmpada aqui. Beleza? E para finalizar, eu tenho o neutro. O neutro vai da onde? Do quadro até as lâmpadas ou luminares. Então aqui tu pode ver que o neutro aqui, ó, ele saiu daqui, veio até a primeira lâmpada, seguiu aqui, ó, o neutro do circuito 1, ele segue aqui o neutro do circuito 1 e o neutro do circuito 1 chega aqui, né, na outra lâmpada. Tá ok? Esse daqui, então, era a primeira parte, que era fazer a fiação. Ok? O que que é o item 2? Ele fala assim, ó, olha, a potência, sendo a potência de tomadas do circuito 4, sendo a potência das tomadas do circuito 4 sem VA, né? Então aqui é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Quando as tomadas aqui, elas não têm potência definida, elas são de 100 VA, tá? E a tensão de alimentação 127 volts, determine a seção do condutor de fase, neutro e proteção do circuito 4, tá? Utilizando as tabelas 4 a 8. As tabelas 4 a 8 aqui são as tabelas que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Ele diz que o comprimento total do circuito é 8 metros. E de analise, então, né, que nem foi explicado no vídeo anterior, pelo critério de capacidade térmica e queda de tensão. Aqui foi colocado um limite de queda de tensão de 2%, tá? O que eu mencionei para vocês? O mais usual aqui é até utilizar 4, né? No próximo exercício a gente vai usar 4. Aqui, como está 2, aí vocês fazem dos dois tipos, tá ok? Aqui, então, né, eu deixei a formulação para ficar fácil, né? Então, cálculo da corrente, né, corrente de circuito, depois a cálculo da corrente corrigida, tá? E aqui, né, eu tenho o cálculo usado pelo método de critério de queda de tensão, tá? Então, aqui, tá? Vou dar aqui um ESC só para transitar de forma mais fácil, tá? Como é que eu começo calculando aqui, né? O primeiro passo é eu fazer esse cálculo aqui. Potência sobre tensão. A tensão foi dada, 127 volts. Qual que é a potência, né? Eu vou contar as tomadas aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, a princípio aqui eu tenho 8 tomadas, tá? Então, por isso aqui, eu tenho esse cálculo aqui. 8 vezes 100, 800, dividido por 127. Isso daqui me dá quanto, né? Isso daqui me dá 6,3 amperes. Beleza. Agora, o que que eu tenho que calcular? A corrente corrigida. Para fazer o cálculo da corrente corrigida, eu vou lá buscar o fator de agrupamento. O fator de agrupamento depende de quantos circuitos compartilham o mesmo eletroduto, né, com o circuito 4, né? Então, aqui,
Se eu olho o eletroduto que sai do quadro aqui, e ele vai em direção em alimentar o circuito 4, nesse eletroduto eu tenho quantos circuitos? Eu tenho o circuito 4 e o circuito 2. Observe, né, que os demais estão saindo de eletrodutos diferentes. Então, eu tenho dois circuitos aqui, tá ok? Então, eu vou lá na tabela e vou buscar o fator de agrupamento, tá? Então, aqui, ó, né? Eu vou vir nessa tabelinha aqui, ó. Então, eu tenho dois circuitos. O meu método, né, que eu mencionei para vocês que a gente vai utilizar é o método B1. Então, dois circuitos, fator de agrupamento é 0,8, tá? Beleza? Então, aqui, né, eu vou fazer qual cálculo, né? Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, né? A corrente anterior, 6,3 por 0,8. Então, aqui como é que fica o cálculo? 6,3 por 0,8, 7,88 amperes. Tá ok? Então, agora que eu tenho a corrente, eu vou na outra tabela e verifico qual o condutor, né, que tem a capacidade de conduzir essa corrente. Então, eu venho para essa outra tabela aqui, eu vejo então quantos condutores eu tenho carregado, certo? E vejo a primeira corrente que é maior, né? Dois condutores carregados, né? Um circuito fase neutro, que nem a gente viu ali pela fiação. Então, qual a primeira corrente que é maior que aquele 7,8? No caso aqui é 9, então me daria aqui uma seção de 0,5 milímetros quadrados. Beleza? Então, se eu volto lá, né, é o valor que está escolhido aqui, né? Então, ó, 0,5 milímetros quadrados. Tá ok? Lembrando, tá? Isso aqui foi determinado pelo critério de condução de corrente. Agora, eu vou fazer os demais itens aqui, tá? Método de queda de tensão. Qual que é o cálculo aqui, ó? É a queda de tensão, tá? Corrente e o comprimento, tá? Beleza. Qual que é a queda de tensão aqui? Nesse caso, em vez de se utilizar, né, 4%, que para circuitos, né, de 127 a gente calculou antes dava 5,08, foi usado 2%. Então, 2 dividido por 100 vezes 127 dá 2,54 volts, né? É isso aqui é exatamente a metade do 5,08. Como é que eu calculo aquele fator lá? Então, até aqui poderia colocar uma unidade, né, que é volt ampere quilômetro. Ó, é a tensão, 2,54. Lembrando, é esse cálculozinho aqui, ó, 2,54. Qual que é a corrente? Aqui a corrente, ó, observem, ó, que não é a corrente corrigida, é a primeira corrente que vocês calcularam. Então, é o 6,3, ó, 2,54 dividido por 6,3. E qual que é o comprimento aqui, né? Diz 8 metros. Só que 8 metros, para eu passar para quilômetros, né? Eu pego esse 8 e divido por 1.000, tá? Então, faço esse cálculo aqui, ó, né? 8 dividido por 1.000. Se vocês, né, têm alguma dificuldade na calculadora, vocês fazem esse 8 dividido por 1.000 primeiro, esse cálculo aqui embaixo primeiro, depois fazem essa relação. Aqui me deu qual valor? Ó? 50,4 volt ampere por quilômetro. Agora, o que que eu faço? Eu vou lá na tabela, certo? E eu vou verificar o seguinte. Qual que é o primeiro valor que é menor do que 50,4? Aqui nesse caso, ó, 1,5 já está dando 23,27. Então, o primeiro menor é o contrário do para a corrente, né? Lembrando isso, ele já me atende. Então, ó, 1,5 milímetros quadrados, ele me atende, tá ok? Então, aqui, pelo critério de queda de tensão, deu 1,5 milímetros quadrados. Porém, o que que eu tenho que lembrar agora, tá? Eu mencionei que, como critério final, vocês têm que analisar isso daqui, isso que vocês têm que saber de cabeça, que é o circuito. Característica, né? Que para circuito de iluminação, o mínimo é 1,5. E para circuito de força de tomadas, o mínimo é 2,5. Então, aqui eu estou falando do quê? O circuito 4, né? É um circuito de tomadas, né? Então, que a tensão deu 0,5, deu 1,5,
capacidade de corrente 0,5, porém, né, eu tenho que adotar aqui um mínimo, então, que é 2,5. Então, esse é o condutor de fase 2,5. Como o circuito fase neutro, daí se vocês lembrarem do que eu mencionei no vídeo passado, tá? O neutro, ele vai ser igual ao condutor de fase, né? Então, o condutor de neutro vai ser 2,5 também, tá? E o condutor de proteção, aquilo que foi discutido no vídeo passado, como o de fase é menor que 16, o de proteção vai ser igual ao de fase, ou seja, de 2,5. Usualmente aqui, para circuitos terminais, aqui em instalações residenciais, principalmente, né, sempre fase neutra e proteção vão ser iguais. Então, o que eu tenho aqui, né? Como conclusão, o valor da seção de neutro, fase neutra e proteção, né, são 2,5. De fase foi mencionado aqui 2,5, fase neutra também são de 2,5 milímetros quadrados. Tá ok? Como última pergunta aqui, o que eu tenho? Determine o tamanho agora de um eletroduto que sai para a direita do ponto de luz de 300 VA, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui de qual que ele está se referindo. Porque eu tenho que olhar qual que ele está se referindo, né? Porque eu tenho que saber quantos condutores tem nele para olhar lá na tabela e qual condutor que ele está se referindo. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o circuito, né, o ponto de luz de 300 VA, está saindo aqui. Quantos condutores eu tenho aqui? Fase, neutro e proteção. 3 condutores. Esses condutores, eles possuem qual seção? Acabei de calcular aqui, né? 2,5 milímetros quadrados. Então, qual que vai ser esse eletroduto aqui, tá? Daí aqui, lembrando, tabelinha que eu discuti no vídeo passado. Ó, tenho 3 condutores no eletroduto, a seção é de 2,5, então eu tenho aqui um eletroduto de 16 milímetros, tá? Então aqui, né, eu vou adotar o seguinte, ó. Ó, eu tenho, então, 3 condutores iguais, né? O eletroduto, então, 3 condutores iguais de 2,5, então o eletroduto neste ponto é de 16 milímetros, ok? E assim segue os demais exercícios de forma bem semelhante, tá? Eu vou fazer aqui mais um, tá? Que seria um exercício, até aqui eu vou fazer uma correção, isso daqui é da prova A1 de 2022, 2, tá? Beleza? E esse outro aqui a gente deu uma trabalhada em aula, né? Então, eu vou fazer esse outro aqui, tá? Então, vocês podem ver que a descrição do exercício é a mesma, tá? O que muda um pouquinho aqui, né? As características de distância, né? Aqui embaixo, tá? Beleza. Então, primeiro, basicamente, eu dou uma planta baixa com o número, né? Separação dos circuitos e vocês têm que fazer a fiação, tá? Então, foi fornecido isso daqui. Aqui no lado eu tenho a resposta. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o quadro, sai um único eletroduto. E quantos circuitos eu tenho? Eu tenho o circuito 1 de iluminação. E eu tenho aqui um circuito de tomadas, que é o circuito 6, né? E um circuito 10 aqui, que seria, né, o circuito de alguma torneira elétrica, aqui, por exemplo, um equipamento com uma carga maior, então por isso ele está isolado, né? Lembrando, né, que para 127, se eu pego 20 amperes, né, ele dá 2.000 e poucos amperes ali, 2.500, 2.127 vezes 20 amperes, né? Até mostrei para vocês isso em aula, vou fazer aqui rapidinho, né? Só para a gente lembrar, né? 127 vezes 20 dá 2.540 amperes. Isso aí mesmo, tá? Então, aqui, como ele tem uma potência maior do que 2.540 amperes, ele está num circuito separado, né? Então, sempre quando maior que 20 amperes, o circuito é único, tá? A gente transforma em potência multiplicando pela tensão. Beleza, então, vamos começar pelo mais fácil, né? Que seria o circuito 6 e o circuito 10, que é um circuito de tomada. Então, o que acontece aqui? Para o circuito 10, vai sair o quê?
fase neutra e proteção do quadro, ele vai vindo até esse ponto. Então, aqui, ó, circuito 10, ó, fase, neutro, proteção. Por que o proteção é só representado no 6? Porque o exercício menciona que a proteção está compartilhada entre eles, né? Então, aqui, fase, neutra e proteção, fase, neutra e proteção, fase, neutra e proteção, até a tomada 10. Beleza. Circuito 6 agora aqui, mesma coisa, vai vir fase, neutra e proteção, lá do quadro até as tomadas. Então veio aqui, fase, neutra e proteção, identificado com o número, né? 6 e 10, fase, neutra e proteção, assim até chegar nesse ponto, tá? Vocês sempre fazem por circuitos. Beleza. Iluminação. Como é que funciona aqui, né? Eu vou com fase até o interruptor, com o retorno do interruptor até a luminária e o neutro e a proteção até a luminária. Então aqui, vamos começar por fase, né? Ó, o condutor fase do circuito 1 aqui, ele vai passar por aqui, vai passar por aqui e vai conectar no interruptor. O que que vai ir do interruptor até a luminária? Só o retorno, né? Então o retorno volta aqui. O interruptor aqui do corredor não foi representado, né? Então a gente não tem, né, a fase indo até esse interruptor e o retorno voltando, beleza? E o que que acontece com o neutro aqui do circuito 1 e o neutro e a proteção? Esses dois conectam aqui e conectam nesse cara aqui. Então eles vêm por esse eletroduto, neutra proteção vem até aqui e chega só até esse ponto, beleza? Vamos dimensionar aqui mais um condutor, um eletroduto, e depois os demais vocês fazem. Qualquer coisa vocês me mandam um e-mail com dúvidas, tá? Então, qual circuito ele pediu para dimensionar aqui? Ó, o circuito 10 tem a potência de 3.000 VA, com um fator de potência igual a 1, e a tensão é 127. E ele pede para tu escolher os condutores, dado que o comprimento do circuito é 5 metros, tá? Então, aqui é sempre a mesma análise. Então, cálculo de corrente, 3.000 VA dividido por 127 volts. Está feito aqui, né? 3.000 VA dividido por 127 volts dá 23,62 amperes. Fator de agrupamento. Quando eu saio aqui do eletroduto do quadro, quantos circuitos eu tenho compartilhando aqui junto com o circuito 10, né? Contando com o circuito 10, quantos circuitos eu tenho? Eu tenho 6, o 10 e 1. Então, eu tenho 3 circuitos no mesmo eletroduto, tá? Vamos lá para a tabelinha de fator de agrupamento, então. Tá? Tabela aqui, então, de fator de agrupamento. Aqui, tá? Então, 3 circuitos, o método B1 aqui, 0,7. Tá? Voltando aqui, então, ó, 23,62 dividido por 0,7, né? Cálculo da corrente corrigida, tá? Quanto que deu? 33,75 amperes. Agora, com esse valor, eu vou para a tabela de corrente aqui. 33. Eu tenho que pegar o primeiro maior. Vou descendo aqui, ó, né? 9, 11, 14, 17, 24, 32, 41. Então, 6 milímetros quadrados. Tá? O mesmo processo de antes, né? 6 milímetros quadrados, que tem uma capacidade de 41 amperes. Beleza. Método de queda de tensão. O que que eu vou pegar aqui? Ó? Queda de tensão. No caso aqui, o limite foi dado 4%, né? Então, 4% de 127, né? 127 vezes 4 dividido por 100, a gente já fez antes, né? Que dá 5,08. Qual corrente eu adoto aqui? A primeira corrente calculada, que no caso aqui era 23,62, e o comprimento é 5 metros. Isso aqui em quilômetros, então 5 dividido por 1.000, tá? Então aqui até mais no passo a passo aqui, né? Então a tensão, né? 4 dividido por 100 vezes 20, 127, 5,08 volts. Comprimento, 5 por 1.000, 0,005. E aqui o cálculo, né? Eu tenho então a tensão, 5,08, dividido pela corrente, 23,62,
vezes o 0,005. Me deu aqui 43,01 volt ampere quilômetro. Beleza? Qual condutor aqui eu escolho, então, de acordo com a tabela de queda de tensão, tá? Pela tabela aqui de queda de tensão, era 40 e poucos, né? Eu vou ter aqui, então, o primeiro que é menor. Então, todos aqui são menores, então o condutor seria de 1,5 milímetros quadrados, tá? Então, aqui vocês podem ver, né, que a decisão é 1,5 milímetros quadrados. Então, ó, pelo critério de corrente, eu escolhi um de 6 milímetros quadrados, que é a tensão 1,5. E o mínimo, como é tomadas também, qual que é o mínimo para tomadas? Para essa tomada aqui, a gente sabe que é 2,5, tá? Então, eu tenho o mínimo que é 2,5, que é a tensão 1,5, e critério de corrente, 6 milímetros quadrados. Qual que eu adoto? Sempre o maior, no caso aqui, 6 milímetros quadrados. Então, por exemplo, o que que eu tenho aqui? Fase neutra e proteção, tá? Isso aqui é só uma forma de escrever usual aqui, né? Eu tenho uma fase de 6 milímetros quadrados, né? O hashtag de fase, um neutro de 6 milímetros quadrados e um terra de 6 milímetros quadrados. Como é que eu defino isso daqui, né? Circuito monofásico, fase neutra, eles têm a mesma seção e, como já mostrei na tabela para vocês várias vezes ali, né? Condutores de proteção. Quando a seção de fase é menor ou igual a de 6 milímetros quadrados, fase e proteção são iguais, então os dois são de 6 milímetros quadrados. Tá ok? Beleza. Para finalizar aqui, ele também pede um cálculo, tá? Vamos analisar aqui. Ó, determine o tamanho do eletroduto que sai da luminária e vai ao interruptor, considerando que os condutores são de 1,5 milímetros quadrados. Então, aqui, porque ele me deu qual que é a seção desse condutor, né? Porque a gente não, no exercício, a gente determinou o 10, né? O que vai até aqui, certo? Então, aqui, o que que eu tenho nesse eletroduto? Eu tenho dois condutores, fase, né, e retorno, certo? E eles são de 1,5 milímetros quadrados, tá ok? Então, a gente vai lá na tabela, analisar isso daqui, né? Então, essa tabela aqui, lembrando, né? Então, ó, eu tenho dois condutores aqui no caso, de 1,5 milímetros quadrados, então vou adotar aqui 16 milímetros, né? Ou meia polegada, né? Então, esse seria o eletroduto a ser adotado, né? Então, aqui, né? Então, ó, dois condutores, 1,5, fase e um retorno, né? Logo, eletroduto de 16 milímetros quadrados, 16 milímetros, desculpa, de diâmetro, tá ok? Então, tá. Aqui, como pensando em revisão, né? Para estudarem para a prova, né? Eu acho que esses dois exercícios, esse da lista e esse da prova anterior, assim, caracterizam bem como será a avaliação, certo? Depois, né, a aplicação no projeto, vocês têm ali, digamos assim, mais tempo, né, para fazer essas comparações. Vai ter um número maior de circuitos, obviamente, tem mais desenho a fazer, mas vocês fazem no AutoCAD, tá certo? Então, seria isso. Dúvidas, vocês me mandam aí um e-mail.